Bom, estou meio apreensivo sobre o que vai sair hoje, porque acho que eu tenho que fazer umas contas que eu não pensei nelas. Mas, recapitulando, a gente está na seguinte questão, quer dizer, a gente tem uma curva C, no intervalo I em R3, e a nossa hipótese básica é que C ponto de T como já mostrei, isso para evitar surpresas. A curva não tem bicos. E aí a ideia que nós estamos pensando assim, se a curva, vamos dizer, se a aceleração e a velocidade são linearmente dependentes, ou seja, era isso, né? Velocidade e aceleração linearmente dependentes, quer dizer, a aceleração tem que ser um múltiplo da velocidade, já que a velocidade é não nula. Então, dizer que C anda... Não vou dizer que C é uma reta, porque, eventualmente, você não vai poder voltar, mas você pode andar, mas andar devagarinho e nunca preencher realmente uma reta inteira. Ou mesmo o intervalo I, não estou dizendo se ele é grande, pequeno, então, mas seria... essa seria a ideia. A segunda ideia, né, seria pensar que a velocidade e aceleração sejam linearmente independentes, então você tem velocidade não nula, aceleração não nula, e as duas linearmente independentes. Terceira derivada, ela não tem um nome físico, mas, vamos dizer, a terceira derivada a terceira derivada, a segunda e a primeira serem linearmente dependentes. O que significa que a terceira vai ser uma combinação linear das duas primeiras, já que elas são linearmente independentes. Tá? Então a ideia aqui seria tentar mostrar que C, quer dizer, é plana, C é uma curva plana, ou seja, ela se move num plano. Na hora que eu andei trabalhando assim, apareceu, eu não tenho plena certeza que seja a única maneira de fazer, mas foi a maneira como apareceu, né? Apareceu uma coisa assim, né? Quer dizer, C ponto, vamos dizer, sei lá, C2 pontos de T igual a um certo alfa de T, C ponto de T. Essa é a hipótese aqui. E isso tem cara, né, da equação diferencial, f' de x igual a um certo alfa f de x. Aí eu peguei, fiz isso aqui, né? Primeiro com alfa constante, então a gente chegou que f' de x igual a e elevado a alfa x. Eu botei x aqui por uma deferência com vocês, que eu sei como é duro mudar a notação, então vocês estão trabalhando com f de x, mas aqui a nossa variável é o tempo. Então eu vou, né, trocar o x por t aqui. Então seria e elevado a alfa t. Quando você faz t igual a zero, isso dá 1. Aliás, aqui é f de t. Então tem que dar f de zero, né? Alternativamente, você pode também fazer assim, f de t igual a e elevado a alfa
t menos t0, e aí quando t for igual a t0, isso aqui vai dar 1, e aí botar f de t0. É uma possibilidade também. Bom, em seguida a gente passou, lembrando que aqui uma maneira de chegar a isso foi multiplicar por e elevado a menos alfa t, a gente fazer e elevado a menos alfa t, f' de t, menos alfa, e elevado a menos alfa t, f de t igual a 0, passando esse para o lado de cá, e aí olhar para isso como a derivada de e elevado a menos alfa t, f de t, igual a 0. Então, se essa coisa tem derivada nula, ela é constante, e aí a gente resolve. Bom, aí o passo seguinte foi pensar assim, bom, imagina que f de t, na verdade, é f' de t, é um alfa de t vezes f de t. Então, aqui foi a mesma ideia, né? Você faz f' de t menos alfa de t, f de t, e imagina que isso veio, né, de um e elevado a menos a de t com a linha de t igual a alfa de t. Se alfa é uma função contínua, a gente pode achar esse a, inclusive pode arbitrar que o a de t0 igual ao que você quiser. Mas, bom, vamos deixar assim por enquanto. Então, você pode multiplicar por e elevado a menos alfa t, multiplica tudo aqui por e elevado a menos a de t. Aí você olha para isso e diz, bom, mas isso daqui é a derivada em relação a t de e elevado a menos a de t f de t. Esse aqui, ele bota assim, igual a 0. E aí sai, mesma coisa, né? Sai f de t igual a uma certa constante e elevado a de t. E aí, bom, usando o valor de f em algum lugar, você... Porque esse a aqui ainda tem uma flexibilidade, porque ele está definido a menos de uma constante. Aí, isso aqui é exatamente a mesma coisa, porque são 3 equações dessa daqui. Uma para a variável x, outra para a variável y, outra para a variável z. Então, eu até me enrolei dando um negócio certo, quando estava escrevendo, vendo lá o índice. Eu olhei, puta merda, que besteira. Então, isso aqui a gente vai obter que C ponto, nesse caso aqui, C ponto de t é igual a e elevado a de t, onde a é exatamente assim, só que aí vezes um vetor, porque você tem um C1, uma constante na variável, na coordenada x, outra na coordenada y, outra na coordenada z. Então aqui a gente pode botar um certo V0. É possível agora, se você sabe C ponto de T0, você pode escolher esse A tal que A de T0 seja 0. Se V0 igual a A de T0, aliás, igual a C ponto de T0, escolha A com A de T0 igual a 0, porque aí quando você fizer T0 aqui, isso dá 1, e aí o V0 vai ser o C ponto de T0. Tá? Então, toda vez que a gente encontrar uma equação assim, a gente está em casa.
Bom, isso foi o que resolveu o nosso problema aqui. Bom, vamos olhar agora para esse caso. Na verdade, vou olhar primeiro o caso de campo central. Vamos ver se... Então vamos apagar aqui para ter espaço. Então antes vamos fazer isso, né? Vamos dizer assim, força central. E a segunda derivada vai aparecer naturalmente nas questões em geral, porque boa parte do que se faz com mecânica é baseado em força igual a massa vezes aceleração. Então você quer descrever o movimento e você tem a força. Bom, então, tipicamente, né, a ideia é você tem aqui a origem, tem aqui o c de t, tem a velocidade c ponto de t, e a ideia é que você tem a força aqui assim, né, vamos dizer, no caso mais tradicional, você tem a força aqui assim, F. E F é igual a M C2 pontos de T. Então, a ideia é ter... Quer dizer, o que aqui nós não estamos fazendo física, podemos eliminar o M e simplesmente dizer, bom, o que nos importa aqui, a questão que está posta aqui, é que você tem C2 pontos de T igual a algum lambda de T, C de T. Essa é a ideia. E que é bom, é exatamente o caso na gravitação e dá para imaginar, né, que nessas circunstâncias, será que a gente... A primeira pergunta é, será que a gente consegue provar que esse negócio vai andar num plano? Porque a hipótese é que nós estamos em R3. Isso não quer, vamos dizer, isso não afirma nada sobre os planetas andarem em planos ou não, porque, vamos dizer, os corpos celestes vivem numa complexidade muito maior do que isso aqui. Então, isso aqui é uma obra de ficção. Bom, então, bom, o nosso plano vai ser sempre o quê? Vai ser o plano que passa pela origem e que é determinado pelos dois vetores C de T e C ponto de T. Então, a gente pode olhar, né, para C de T e C ponto de T. É claro que esse plano tem que ser perpendicular ao vetor que é o produto vetorial dos dois. Então, vamos olhar para C de T, vetorial C ponto de T. Vamos chamar esse cara aqui de N de T, porque nós temos a esperança de que ele seja normal ao nosso plano. E vamos derivar ele aqui. N ponto de T é igual a C ponto de T. Isso é um produto, né? Mais C de T, vetorial C2 pontos de T, que é isso daqui. Então, isso é zero, porque eu estou multiplicando o vetor por ele mesmo. Isso aqui vai ser zero também, por conta
disso daqui. Então isso é zero. Então esse vetor aqui é constante. Ele poderia não ser constante, né? Ele poderia estar sempre na mesma direção, mas não ser constante. Ele é constante. Isso, na verdade, isso na física, é a conservação do momento angular. Eu não vou discutir isso, mas recomendo fortemente que vocês façam um cursinho de física, ou de física 1, ou quem sabe diretamente de mecânica. Então, daqui, eu acho que a gente consegue provar duas coisas. A primeira é que a curva é plana, e a segunda é a lei das áreas. Bom, será que dá para provar que a curva é plana? Bom, esse n de t, então, é constante. Então, a gente pode dizer, né, que a função, digamos assim, se a gente fizer c de t vetorial, c ponto de t, a gente podia fazer o produto escalar por c de t. Isso é zero, né? Porque esse vetor é perpendicular a c de t. Então, isso é igual a zero. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, que é o seguinte. Esse vetor n de t, ele é constante. Quer dizer, aqui significa que n de t é constante. Então, eu preciso de uma hipótese que é a seguinte, que num certo tempo t0, esse n seja diferente de zero. N, 0 é igual a c de t esse cara daqui, basta eu... Porque é mais ou menos claro, né, que se num certo... se você tiver força central, num certo instante, você está aqui, com a velocidade também alinhada aqui, esse bicho vai andar em linha reta. Então, vamos fazer a hipótese que isso daqui, que esse cara daqui é diferente do vetor nulo. Então, n de t igual a n0 diferente do vetor nulo. Então, se você fizer n0 c de t, isso é igual a zero para todo t. Porque isso aqui, obviamente, é zero. Então, o c de t está no plano que passa pela origem normal ao vetor n0. Então, a curva é plana. Aí, no momento em que a curva é plana, você diz, então eu estou num plano, eu boto coordenadas... Oi? Isso aqui? A primeira coisa, eu tomei a precaução de dizer o seguinte, eu derivei isso aqui e disse, bom, a derivada é zero. Então é constante. Mas podia ser constante igual a zero. Porque moralmente, né, eu estou dizendo assim, eu tenho velocidade e aceleração, elas me dão o plano da curva, então eu estou pegando o vetor normal ao plano da curva em cada instante. Eu estou dizendo que esse vetor normal é sempre o mesmo. Mas podia, como eu fiz a conta, eu estou extrapolando, estou dizendo que o vetor normal é sempre o mesmo. Eu fiz a conta, eu preciso que esse vetor normal não seja nulo. Quer dizer, a posição e a velocidade não estejam alinhadas. Tá?
Então, eu tomei a precaução de dizer, bom, a derivada é nula, mas num certo instante t0, esse cara é não nulo. Então, eu tenho um vetor não nulo. Agora eu olho para C de t, faço o produto escalar por esse vetor. Isso é zero porque o produto vetorial é perpendicular a cada um dos dois. Então, esse cara daqui é perpendicular a esse. Mas esse cara é o meu n0. Então, eu tenho aqui o vetor n0, aqui assim, diferente de zero, e C de t é sempre perpendicular a n0, então está num plano. Tá? Aí, vamos dizer, se eu olhar para esse plano, eu posso dizer, bom, então, eu vou usar coordenadas, assim, eu vou botar x, y nesse plano e z perpendicular ao plano. Então, eu poderia dizer que meu C de t igual a x de t, y de t, 0. E aí o produto escalar, C de t, produto escalar não, produto vetorial, C de t, C ponto de t, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o determinante com x, y, 0, x ponto, y ponto, 0. Vou botar aqui até o IJK, em homenagem aos físicos, né? Então, vai me dar só uma componente vertical, né? E vai ser menos y, x ponto, mais x, y ponto. Esse cara é o cara que eu integro metade dele para fazer a área varrida. E eu estou dizendo que ele é constante. Então, a área varrida tem derivada constante, então você varre áreas iguais em tempos iguais. Então, dessa conservação do momento angular, só faltou botar a massa aqui, né? Dessa conservação do momento angular, sai, primeiro, que a trajetória se dá num plano. Senão, porque a primeira versão que eu fiz da lei das áreas não tinha a mesma profundidade, né? Porque ela já admitia que a curva era plana. Agora imagina que eu estou querendo vir da lei da gravitação para as leis de Kepler. Então eu já estou dizendo que se você botar dois corpos, né, um Sol parado aqui, um planeta aqui, supondo a atração gravitacional, como se eles fossem partículas, esse está parado aqui, então o planeta vai se mover num plano e vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, as duas coisas estão incluídas aqui no pacote. Legal? Sim. Porque aqui, lembrando, eu estou em R3. Bom, então, beleza, conseguimos alguma coisa, provar alguma coisa. Agora eu queria avançar um pouco na ambição. A segunda coisa que eu falei, né? Pensar que eu tenho, na verdade, não tenho mais força central. Vou apagar tudo. Eu não tenho mais força central, mas eu estou aqui descrevendo uma certa trajetória. Eu tenho aqui velocidade, tenho aqui a aceleração, elas são linearmente independentes, mas a terceira derivada está nesse plano também. Aqui é o C de t. E aí eu tenho uma terceira derivada, digamos... C3 pontos de t. E aí a hipótese é que C3 pontos de t é igual a alfa de t, C ponto de t, mais beta de t, C2 pontos de t. Acho que não dá mais para imaginar que vai andar num plano passando pela origem.
você pode ter um plano assim, mas a ideia é que você deve ter um plano, quer dizer, aqui tem o C de, digamos aqui no tempo t0, aí você deve ter um plano passando por esse ponto aqui e a curva tem que estar sempre nesse plano. Quer dizer, é a expectativa. A expectativa por quê? Porque esses dois caras, esse ponto e esses dois vetores, determinam o plano da curva nesse instante. A ideia é que nesse instante, a primeira aproximação é que a curva está aqui, nesse ponto. Perto desse instante, aqui perto. Segunda aproximação tem essa reta. Então, essa é a reta que passa por aqui, pelo C de t, e tem o C ponto de t como direção, é a reta da curva, vamos dizer assim. E agora, quando você bota a aceleração, esse ponto e mais esses dois vetores determinam o plano da curva. Mas esse plano, a ideia é que ele vai mudando. A curva não é plana em geral. Você pega uma mola, a coisa é uma mola, né? Ela está mudando de plano. Agora, com essa hipótese aqui, a expectativa é mostrar que tem um plano. Bom, o plano, certamente, deve ser o plano gerado por esses dois vetores e passando por esse ponto. Então, ele deve ser perpendicular ao produto vetorial dos dois, né? Então, pode ser que funcione, sei lá, vamos chamar aqui de n de t igual a c ponto de t vetorial C2 pontos de t. Esse, na verdade, depois eu vou ter que mudar o nome dele, acho que eu vou chamar de B logo. Ele não é exatamente o binormal, mas a ideia é pensar a curva assim, que esse vetor velocidade dá um primeiro vetor aqui, que é o vetor tangente à curva. O unitário dele é o vetor tangente. Quando você pega a aceleração normal, você tira daqui a componente tangencial da aceleração, pega a aceleração normal, aí você tem o vetor normal à curva. E esse cara daqui seria o produto vetorial dos dois, seria o binormal. Então, geralmente, ele não é exatamente isso aqui, porque é o unitário, mas seria isso aqui, né? E, bom, vamos ver o que é. Esse cara não pode. Ele pode mudar de tamanho, o que ele não pode é mudar de direção. Então, vamos olhar aqui o B ponto de t é igual a C2 pontos de t vetorial C2 pontos de t, que vai dar 0, e mais C ponto de t vetorial C3 pontos de t. Então, esse aqui dá 0. E aqui a gente joga isso aqui, e aí C ponto com C ponto dá 0, e fica... Isso aqui fica igual a beta de t, C ponto de t, vetorial C2 pontos de t. Quer dizer, não deu 0, não foi tão bom assim. Mas, olha só, a derivada do B é uma função vezes ele. Quer dizer, isso aqui é igual a beta de t, B de t. Então, eu comecei a aula falando, bom, essa equação diferencial a gente sabe resolver. Ela está só numa forma vetorial, né? O B tem 3 coordenadas, mas são 3 equações que vão dar a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que o B de t é igual a E elevado a um Bzão de t, um B de t0, onde a nossa B tem as seguintes propriedades, né? B ponto de t igual a beta de t, e B de t0 igual a 0. Porque aí quando você substitui t0 aqui, dá 0 aqui.
Não sei se você pegou, é porque eu refiz a equação diferencial aqui. Então a gente tem isso. Bom, esse cara não se anula. Né? Esse cara daqui é diferente de zero. E esse cara, vamos dizer, a ideia aqui, né, eu apaguei, mas no começo eu disse que a ideia é que esses dois eram linearmente independentes. Então, na verdade, o que eu estou vendo aqui é que eu nem precisava supor que eles fossem linearmente independentes. Né? Bastava eu supor que num tempo t0 eles fossem linearmente independentes. Porque se no tempo t0 eles são linearmente independentes, então o b de t0 é diferente de zero. E aí o b de t é sempre diferente de zero. E aí significa que esses caras são linearmente independentes, porque senão o produto vetorial dava zero. Bom, então, o que nós temos? O C ponto e o C2 pontos são perpendiculares. Quer dizer, a gente pode dizer que C ponto de T, escalar B0, é igual a C2 pontos de T, escalar B0, que é igual a zero. Porque o C ponto e o C2 pontos são perpendiculares ao B, porque o B é o produto vetorial deles. Como o B0, na verdade, é um múltiplo desse cara, isso aqui é zero. O que a gente quer provar? Bom, o que a gente quer provar é o seguinte, tem aqui o tempo t0, a gente quer provar que se a gente pegar aqui no tempo t, pegar o c de t, pegar esse vetor aqui, c de t menos c de t0 escalar n, o b0 tem que ser zero. Então, queremos produto escalar de c de t menos c de t0 por b0 igual a zero. Para todo t. Bom, então o truque que nós... É um truque que nós aprendemos, né? Repara, tem os truques básicos da matemática clássica, né? Regra de 3, teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, sistemas lineares e derivada. Agora, a derivada é uma coisa que a gente... Então, se a gente quer mostrar que esse negócio é sempre zero, é um caso particular de dizer que isso é constante. Se é constante, a derivada tem que ser zero. Nós estamos no intervalo. Então, derivando, a gente vai ter C ponto de t escalar B0. Eu quero provar isso, mas C ponto de t escalar B0 é zero. Acabei de ver. Então, isso é zero. Então, isso é constante. Então, C de t menos C de t0 escalar B0 é constante. Qual é a constante? É o valor disso quando t é igual a t0. Igual a C de t menos C de t0, B0, quando t igual a t0. É zero. Então, provamos. Moral da história, assim como a gente viu que o que vai fazer a curva deixar de ser reta é a aceleração normal, quer dizer, a componente normal da segunda derivada, você tem aqui a curva, na verdade assim, você tem a curva C de t, o que é que vai fazer o C de t deixar de ser um ponto? É velocidade não nula.
Se a velocidade for sempre nula, vai ser um ponto. Aí, tá bom, tem velocidade não nula. Será que vai andar em linha reta? O que vai fazer deixar de ser reta? É a aceleração normal. Quer dizer, a componente normal da aceleração. Agora a gente acabou de ver que se a terceira derivada não tiver componente normal, então a curva é plana. Então o que vai fazer a curva deixar de ser plana é a componente da terceira derivada na direção normal. Que quer dizer, você tem assim, ó, a velocidade, a aceleração normal, e aí vai ter uma coisa assim. Bom, vamos tentar olhar para esse bicho, né? E para olhar para esse bicho, acho que eu vou fazer o seguinte, já que a velocidade é não nula, vamos começar simplificando as nossas contas, supondo que a velocidade é sempre igual a 1. Como eu falei no começo da aula, eu não estou com muita esperança de que eu vá acertar as contas. Então, vou tentar fazer uma hipótese a meu favor. Na verdade, não depende tanto das contas, às vezes, de ter a ideia. Só. Então, vamos fazer isso assim, e vamos, em vez de dizer igual, diferente de zero, vamos fazer C ponto de t em norma igual a 1. E, claro, nossa curva tem terceira derivada, se precisar, vou supor que ela é contínua, o que significa chamar de C3, de classe C3, como já expliquei. Né? Bom, então, vamos pensar assim, tem aqui o C de t, aí aqui a gente tem o V de t. Normalmente, nessas circunstâncias, esse cara costuma ser chamado de t. Mas eu não vou usar t porque eu estou usando a variável t para ser o tempo aqui. Podia ter trocado por s, mas é o t de tangente. Então, esse cara daqui é t de tangente. Bom, aí, como a velocidade tem norma 1, não tem aceleração na direção tangencial, porque não muda, né? Se não muda a rapidez, a velocidade está sempre com a norma constante, a gente já viu que a aceleração tangencial é o que vai fazer a velocidade mudar de tamanho. Então, a aceleração normal, a segunda derivada, né? C dois pontos, vou botar assim, maiorzinho, C dois pontos de t é igual à aceleração normal. Esse cara daqui, a aceleração normal é k, é a curvatura, vezes o quadrado da velocidade. O quadrado da velocidade é 1. Então, se eu vou chamar, vou dizer assim, ó, eu tenho aqui um unitário, esse unitário aqui, maiorzinho um pouco, né, eu vou chamar de normal. N de t. E aí o C dois pontos de t vai ser igual a k de t, N de t, onde esse cara daqui vai ser chamado de curvatura. A curvatura eu posso pensar como um vetor, mas agora eu vou começar a pensar como um escalar. Quer dizer, eu pego a aceleração
normal, no caso a aceleração, né, dividido pela norma tem o n, então o kappa é o cara que eu multiplico por esse cara daqui para ter esse. Bom, nessas circunstâncias o kappa tem que ser positivo. Bom, e aí eu vou fazer o binormal. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho um vetor unitário, eles são perpendiculares, então eu posso fazer o produto vetorial deles, que ele vai ser unitário e normal. Espero estar fazendo na ordem certa, né? Eu vou chamar de B de t igual a V de t vetorial N de t. Aí esse cara daqui vai ser... Então esse aqui é o normal, o rosa é o normal, e o B, vamos botar ele aqui amarelo, B é o bi normal. Observa que é o V ponto de t, né? Isso aqui é a aceleração, é a derivada da velocidade, V ponto é o kappa vezes n. Talvez seria interessante ver quem é o n ponto e quem é o b ponto. Será que eu consigo alguma coisa aqui? Bom, o B deve ter a ver com a terceira derivada também, né? Bom, quem é o B ponto? B ponto é igual a V ponto vetorial N mais V vetorial N ponto. O V ponto é um múltiplo do N. Então, isso aqui morreu. O N ponto é a terceira, quase a terceira derivada, né? Porque, na verdade, é esse daqui. Mas olha só, uma coisa que a gente pode explorar aqui é o seguinte: o N é unitário. Se ele é unitário, a derivada dele é perpendicular a ele. Porque se o vetor tem sempre a mesma norma, ele está andando numa esfera. Se você tem em geral, né, norma de W de t igual a um certo R constante, então você tem W de t escalar W de t igual a R2, é constante, você deriva da zero. Isso daqui dá W ponto W mais W ponto, que é 2 vezes W ponto, e isso tem que ser zero. Então o cara é perpendicular à velocidade dele. Não é só... Quando você anda num círculo, a velocidade é perpendicular à posição. Quando você anda numa esfera também. Isso vale em Rn também. Em dimensão infinita também. E vira e mexe tem umas coisas assim que são chamadas de conservação da energia. Frequentemente a conservação de energia é uma coisa assim que é um quadrado de uma velocidade mais alguma coisa quadrática, e às vezes tem essa cara aqui. Bom, então o N ponto está aqui.
E o B ponto, o B está aqui. Então a gente tem assim, né? Tem aqui o V, o N e o B. O N ponto é um cara que está aqui assim. Como você vai fazer o produto vetorial pelo V, a componente, vamos dizer, esse cara vai ser uma coisa assim, está aqui, é o N ponto. Quando você faz o produto vetorial pelo V, essa parte daqui não conta, porque isso multiplicado por V dá zero. Essa parte daqui, sim, é que conta. Aí quando você faz V vetorial, isso daqui dá um múltiplo de N. Então esse cara daqui é alguma coisa vezes N. Essa alguma coisa, vamos chamar de tal, acho que a gente vai chamar, não sei se a gente chama de tal de menos tal. Agora tem um padrão aqui, acho que é menos tal. Que é assim, ó, você tem a velocidade, a aceleração normal, e tem, é mais ou menos assim, agora pensa na sua nave espacial, né? Você está aqui andando nessa direção. Outro dia eu fui ver, eu praticamente só vejo desenho animado com meus filhos no cinema. Estou vendo no cinema, fui ver Han Solo outro dia. Tem lá a sua nave espacial, anda aqui na velocidade, tem aqui a aceleração normal, e aqui o B, né, na verdade, a aceleração está aqui, né, e o B está aqui assim. Então, a variação do B, né, se dá, ele gira aqui. A tendência dele é girar assim, no plano perpendicular à velocidade. No caso, você está, vamos dizer, se a torção for positiva, então você está girando para cá. Acho que é esse o sinal, tem uma convenção aí, que tem o seu sentido. Então, esse cara, esse tal aqui, é chamado de torção, porque a sua trajetória está andando assim, tem o normal aqui, e você está torcendo. Você está entendendo? Então, vamos dizer aqui que o B ponto de T é igual, vou escrever assim, menos tal N de T. Então, esse cara daqui sem o sinal menos, é chamada torção. Esse kappa aqui é chamada curvatura. Será que a gente consegue o N ponto? É bom calcular esses caras depois, né? O N ponto seria assim, né? O N é igual a 1 sobre kappa vezes o C2 pontos nessas circunstâncias aqui. Então dá para calcular aqui, né? Queria ver se saía alguma coisa boa assim. Sei lá, vamos ver. Vou tentar fazer alguma coisa aqui, Então
Então, ó, nós temos direção tangente, a velocidade, direção normal, a binormal. Então, vou tentar botar no desenho aqui. Tem um giz amarelo. Esse aqui é o bi normal, igual a V. Na verdade, ele tem que estar nesse desenho aqui, mais para baixo. Né? Tá para baixo, assim. A perspectiva está meio contrariando a religião aqui, mas... Botar ele menorzinho. Poder. Bom, vamos ver se tem alguma... Se sai alguma coisa aqui, né? Como é que eu vou fazer o N ponto aparecer nessa história? Não sei se eu faço N igual a... Será que se eu escrever, uma maluquice assim, N é igual a B vetorial V. Tá legal? Aqui, ó, você tem V vetorial N dá o B e B vetorial N, B vetorial V dá o N. Seria talvez uma possibilidade meio maluca, fazer o N ponto igual a B ponto vetorial V mais B vetorial V ponto. Isso daqui vai dar menos tal N vetorial V mais B vetorial kappa N. Quem é N vetorial V? N vetorial V é menos o B. Não, o B é V vetorial N. Então, N vetorial V é menos o B. Com esse menos aqui, isso daqui é tal B. E aqui a gente tem kappa vezes B vetorial N. B vetorial N é menos o V. Será que está certo isso aqui? Tá? Aqui, ó. Aliás, B vetorial N. Né? Se você fizer N vetorial B, que está aqui. N vetorial B dá o V. Então, B vetorial N dá menos o V. Então, aqui você tem menos kappa V. Então,
temos esse cara aqui. Não sei se eu devia pelo menos ter trazido um papel, porque isso aqui são equações famosas. Confiram depois no livro, mas a gente tem aqui n ponto igual a menos kV mais tal B. Por que isso é interessante? Vou escrever aqui do lado. A gente tem esses 3 vetores aqui. De certa forma, eles devem determinar. É claro que não determina exatamente a curva, porque ela pode começar em qualquer lugar e pode ter rotações, assim, mas essencialmente, né, se você conhecer o ponto de partida, conhecer o vetor na direção tangente, o vetor na direção normal e o vetor na direção binormal, você tem um triedro onde você representa a curva. Só que esse triedro vai andando com a curva. Em particular, bom, se você conhecer o V, você sabe como a curva avança. E a ideia aqui é que esses caras satisfazem essas 3 equações. Né? Aqui você tem o V, o tangente, como eu já disse, é chamado por todo mundo de T, não quero contrariar a nomenclatura usual, mas você tem o N, que é o normal, e você tem o B, que é o binormal. Então, esses 3 caras são unitários ortogonais, estão positivamente orientados. Isso daqui é o chamado triedro de Frenet. E agora a gente tem 2 números importantes que são a curvatura e a torção. Então você tem kappa, esses aqui são vetores. Dependem todos de T. Acho que eu vou botar de T, tudo de T aqui para... Kappa de T, a curvatura também depende de T, e tal de T é igual a torção. De certa forma, a ideia é que a curvatura e a torção, elas determinam a curva. Se eu disser, olha, a curva evolui assim, claro, dizendo, está implícito que a velocidade vai ter norma 1 sempre. Então, você está andando, porque você tem a mesma curva pode ser parametrizada de diferentes maneiras. Então, a questão não é o movimento, é a curva. Então, ela está parametrizada de tal maneira que a velocidade seja sempre 1. E aí você diz, olha, eu tenho aqui 2 números positivos, a curvatura não pode ser 0, quer dizer, até pode ser 0, né? Mas se ela for 0, a gente não vai ter o vetor normal. No ponto em que a curvatura é 0, a aceleração normal é nula, e aí você não tem a direção normal. Então você perde a informação. Mas supondo assim que você dá o K e o T não nulos, quer dizer, então aí você vai ter curvatura, você vai ter normal e binormal. E aí a ideia é que se você souber a curvatura em cada instante t e a torção em cada instante t, basta você dizer, olha, eu comecei nesse ponto aqui com o meu triedro apontando assim. Aí você já sabe, você sai na direção da velocidade e vai seguindo, mas você tem que seguir essa equação diferencial aqui, né? Essas 3 equações diferenciais, que são V ponto igual a kappa n, n ponto igual a menos kV mais tal B e B ponto igual a menos tal
N ponto. Não tenho certeza aqui desses sinais, se eu definir a torção certa, mas esses caras daqui, essas equações aqui, são chamadas equações de Serret-Frenet. Repara que a gente já andou resolvendo equações diferenciais. A gente resolveu a equação f' de x igual a alfa de x, f de x, e a gente usou isso para a equação que era a mesma coisa, só que em vez de f ser um vetor, um c de t igual, c ponto de t igual a alfa de t, c de t. A ideia é que se você tem uma função a determinar, e se você tem uma equação que dá a derivada em função da sua função, então você consegue determinar a função. Quando é de primeira ordem, assim, você tem que dar o dado inicial. Você tem que dizer onde você começou. Mais ou menos, vamos dizer assim, eu vou voltar nisso. Estou sendo suíço aqui, hein? Vou voltar nisso, mas a ideia, né, é o quê? Você tem C ponto de T igual a um certo F, que pode depender de T também, C de T. Significa que em cada instante, se você me der a posição, você mete aqui e calcula a velocidade. Então, se eu tenho isso e tenho um computador, eu sei o que fazer. Quer dizer, eu preciso que você me diga quem é C de T0. Tá legal? Então, C de T0 está aqui. Pode estar em R, em R2, em R3, em Rn. Eu tenho o estado inicial. Tempo T0, eu estou nessa posição. Aí, o que eu faço? Calculo F de T0, C de T0. Essa é a minha velocidade. Com essa informação, o que eu faço? Eu pego um ΔT bem pequenininho, que é uma noção meio vaga, mas ando aqui, né? Esse cara daqui vai ser o meu, vou dizer que C de T0 mais ΔT é aproximadamente C de T0 mais, deixa eu escrever, esse cara aqui é aproximadamente C de T0 mais ΔT vezes a velocidade, F de T0, C de T0. E venho parar aqui, esse é o meu próximo ponto. Não é igual, mas é parecido, é o melhor que eu posso fazer. E o significado mesmo da derivada é a ideia que quando ΔT tender a zero, esse erro que eu cometo não só é pequeno, mas dividido por ΔT ainda é pequeno. Então eu pego, boto esse ponto e agora aqui, então eu tenho esse cara daqui. Vamos chamar, eu vou usar esse cara daqui como, vamos dizer, vou chamar esse cara daqui como, vamos chamar assim, esse cara aqui é o P0, vou chamar esse aqui de P1. E agora o que eu faço? Faço a mesma coisa, né? Pego aqui F de T0 mais ΔT, P1, uso esse como velocidade e ando mais um pouquinho. Não posso garantir que vai dar certo, mas em princípio, assim, a ideia é o quê? Que se eu pegar um intervalo de tempo finito
e pegar o ΔT suficientemente pequeno, durante aquele intervalo de tempo eu devo andar perto da trajetória. Tão perto quanto eu queira. Que, em geral, não vai dar certo, é óbvio, pelo seguinte, imagina que que a sua trajetória é assim. Então você começa aqui, aí o que você faz? Você pega a velocidade, que é assim, e anda um pouquinho, você sai para cá. Digamos que todas as trajetórias são assim. Então, quando você anda aqui e calcular o seu f, ele vai te mandar sair pela tangente. Aí você vai andar mais um pouquinho assim. É claro que você vai andar como se fosse em espiral. Mas, se você pegar esses pedacinhos bem pequenininhos, supondo que você ande em círculo aqui, depois de um período, você talvez volte não tão longe assim, volte até perto do círculo. Então esse é o método médio, chama método de Euler, é o método mais óbvio. E é a base para você demonstrar que toda equação diferencial, vamos dizer, se essa f é contínua, tem solução. Mas se essa f for derivável, de classe C1, na verdade é um pouco menos exigência, mas tiver a primeira derivada contínua, então a solução existe e é única durante um certo intervalo de tempo. Aqui o desafio, que eu não vou encarar, é o seguinte, dá para provar aqui que esse sistema de equações tem solução, se você der as coisas de classe C1, e com isso você pode determinar V, N e B. Desde que você dê um V0 e um N0, bom, e aí o B sai, digamos assim, você deu V0, N0, B0, unitários e ortogonais, você consegue resolver isso, achar soluções com função do tempo, que vão ser sempre uma base ortonormal, e que se você ainda tiver a posição inicial, então com a posição inicial e esses caras aqui, essas equações, você determina a curva. E se você mudar, a ideia é mais ou menos óbvia, né? Se você transladar, mantiver esses caras e mudar a posição para cá, a curva segue paralela. Quer dizer, essa mesma translação que você fez no P0 vai fazer em todos os pontos da curva. Se por acaso você aplicar uma transformação unitária, uma transformação linear, mas unitária, de determinante positivo, quer dizer, uma matriz ortogonal de determinante positivo. Então pega essa base ortonormal aqui, muda por uma outra base ortonormal, a sua curva vai sofrer a mesma transformação. Bom, então isso aqui é mais ou menos assim um pontapé inicial de geometria diferencial. É um pouco assim, uma das primeiras ideias, né, que você olha e diz, bom, então aqui é geometria em outros termos, né? A derivada e a integral vão nos permitir pensar questões geométricas que não estavam ao alcance dos nossos antecessores há 2000 anos atrás. Seria bom calcular esses caras, né? Tem umas fórmulas. Que horas são? Hoje tem que acabar um pouco mais cedo. Hã? Pô, ainda tem. Acho que não vou calcular essas. Não. Deixa, eu vou remeter vocês para o texto. Tá? Aqui, a ideia é que, tendo C de T, você vai ter fórmulas. Bom, a fórmula da curvatura a gente até já tirou. Mesmo, vamos dizer, mesmo abrindo mão da hipótese de que está parametrizado por comprimento de arco, simplesmente supondo que C ponto de T, as hipóteses seriam C ponto de T, C2 pontos de T e C3 pontos de T
linearmente independentes. Para esses caras... a rigor, né, o B você pode dispensar. Né, quer dizer, esse cara daqui você pode dispensar. Você pode ter uma curva plana, porque com a velocidade, com o vetor tangente e o vetor normal, você faz o produto vetorial e você tem o binormal. Então, mesmo que não tenha, que a terceira derivada não tenha componente na direção binormal, tudo bem, o B está ali, né, a torção vai ser zero, o B vai ser constante. Tá? Então, podemos aqui abrir mão disso daqui. Aí, com a expressão de C, você pode tirar as fórmulas desses caras. Né? Por exemplo, a curvatura kappa é igual a 1 sobre norma de V ao quadrado vezes a aceleração normal. Então, você tem C ponto, C2 pontos, você calcula isso aqui. A torção vai ter que rebolar um pouco mais. Né? Mas tem uma fórmula, acho que aparece aí uma fórmula um pouquinho mais delicada. Bom, eu quero, porque agora o gancho aqui, pensando no Jornal Nacional, outro dia eu vi um gancho, estava vendo o Jornal Nacional, aí os caras estavam lá, o Galvão Bueno e a outra, esqueci o nome dela, lá em Moscou, e tal, aí estava chovendo, aí falaram, chuva e tal, então vamos para a previsão do tempo, e passou da Copa do Mundo para a previsão do tempo. Então aqui, o gancho aqui é equações diferenciais. Quer dizer, a gente vai ter, em geral, equações diferenciais é o tipo de coisa que a gente obtém de coisas tipo força igual a massa vezes aceleração. Vou dar dois exemplos assim básicos. Bom, o da gravitação tem um primeiro simplesinho, né, que você tem aqui, dizer, um bicho aqui, um sol parado aqui, um planeta aqui assim, né, e aí você tem o vetor posição, vamos chamar aqui de C de t, igual a x de t, y de t, z de t. Então, o que você sabe? Bom, tem uma massa, então você sabe que você tem aqui uma força, para cá assim, né? E a força vai ser a massa vezes C2 pontos de t. Ela tem a direção desse vetor aqui, que é o C de t. Então, vai ter menos 1 sobre a norma de C de t, vezes o C de t, que é o unitário aqui, apontando para cá. Agora, a gente tem que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, tem uma constante G de gravitação, tem um mzão da massa desse bicho aqui, né, o mzinho está aqui, e você tem que dividir pelo quadrado da distância. A distância é esse cara daqui, então você tem que botar esse cara agora ao cubo. Tem um que era para dividir esse vetor para ele ficar unitário. Então está aqui a equação diferencial. Ó. C2 pontos de t. Para ter ideia que ela é cascuda, né? Bom, esse m você pode cortar com esse m. Na verdade, ela é x2 pontos, y2 pontos, z2 pontos, são três equações, igual a menos gm,
Aí, beleza, x, y, z, só que aqui, ó, você tem x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios, no denominador de cada uma. Então, a segunda derivada de x depende de x, mas depende de y de z de maneira desagradável. Tá? E todas são assim. Oi? Ué, porque o C, a norma de C de T, é igual a raiz quadrada, vou tirar o T, de x2 mais y2 mais z2, que é x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio. Só que eu tenho ao cubo. Então, e esse é o caso simples, esse é o caso legal. Né? Se você quiser complicar um pouquinho, você pode, além desses dois corpos aqui, colocar, vamos dizer assim, Plutão foi rebaixado, né? Botar lá outros 7, tá? Em vez de ter, na verdade, vamos dizer, você continua com esse parado, bota outros 7 aqui, e agora você vai botar, quer dizer, se tiver um outro cara aqui, você tem que ver a força que esse exerce sobre esse, a força que esse exerce sobre esse, incluir nas equações, né, cada uma. É interessantíssimo o seguinte, que dá para fazer isso no computador. Não muito. Vamos dizer, isso é um problema complicadérrimo de você resolver, botar os N planetas. Mas se você botar os planetas, vamos dizer, um modelo simplificado, assim, bota no plano, bota N corpos. Pode fazer a brincadeira assim, ó, bota um corpo pesadão e outros mais levinhos, bota esse cara aqui, e esses caras interagindo. Pode botar todos interagindo. E aí você bota as equações e faz uma aproximação numérica, feito essa daqui, que eu estava falando do Euler. Tem uma aproximação, uma variante disso que eu vou comentar. E aí você manda o computador plotar e tal, ele sai desenhando. E tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, se você botar aqui, vamos dizer, uma massa tipo massa do Sol, massa da Terra, massa dos... É claro que as distâncias dos planetas são muito grandes, acaba não cabendo na tela, se você quiser ser realista. Mas, se você disser, vou fazer um sistema heliocêntrico, aí você faz o sistema heliocêntrico, esse bicho Sol aqui fica girando, aliás, heliocêntrico não, geocêntrico. Bota a Terra parada, o Sol que ele fica girando em torno da Terra e os outros ficam... Então você fica vendo as órbitas assim. Os caras, para impor o sistema geocêntrico, era um problema do modelo. Aí você simplesmente vai lá no seu programa e diz, não, bota esse aqui parado. Aí todo mundo fica girando em torno dele, bonitinho. É o modelo numérico... com esse modelo aqui, mostra isso, quer dizer, é um dos, vamos dizer, um dos grandes sucessos, é o grande sucesso da mecânica, da física, da ciência que vem vindo pelos últimos séculos, é esse modelo aqui. É legal a gente saber esse, inclusive porque eu acho que nós estamos num momento em que isso está virando. Os fenômenos que a gente está começando a ter que modelar não são tão simplesinhos assim. Então, o fenômeno da biologia, ou mesmo outros fenômenos, fenômenos sociais e tal, não há muito indício de que esse tipo de modelagem vai funcionar. Vai ter que ser uma coisa mais computacional, tá? Mas é legal você conhecer isso como aproximação. Assim como é legal você ter brincado com o compasso e tal, geometria, para você
está mais bem situado no cálculo. Eu vou, na próxima aula... outro modelo interessante é o modelo massa-mola. Também é um modelo simplesinho, que você tem assim e tal, um chão aqui, aí tem uma mola, uma massa aqui, essa é a posição de repouso, aí você puxa esse negócio, né, e aí fica oscilando assim. E aí a ideia é que você tem a força, quando você está aqui assim, a força é para cá e é proporcional a esse x aqui. Então você tem massa vezes aceleração, x 2 pontos de t, né, x, você vai descrever só por uma função x, vai ser igual a menos, vamos chamar de K2, a constante da mola, x de t. E aí, tal. Essa é uma equação que a gente resolve e tem uma característica interessante, os números complexos aparecem aqui. E tem uma razão física muito óbvia, porque duvido que você consiga puxar a mola e dar uma velocidade inicial exatamente na direção. Né? Muda o modelo, ó. Pensa assim, faz um buraco, um furinho aqui no quadro, em vez de fazer o modelo maçanal, faz um furinho aqui no quadro, prende lá na outra sala um elástico, aliás, aqui é o corredor, prende um elástico lá, traz para cá, né? E prende ele numa bolinha, e agora você puxa a bolinha, vem elástico assim. Você também pode fazer a hipótese aqui que a força vai ser proporcional ao esticamento. Só que agora está claro o seguinte, né, que você tem o seu elástico aqui, você puxou para cá e você pode dar uma velocidade inicial assim. Dá um peteleco para cá. E aí ele vai fazer alguma coisa assim. E é legal porque se você modela dessa maneira, na hora que você vai resolver a equação, aparecem números complexos, raízes complexas e tal. E se você disser, mas na verdade é porque eu varri para debaixo do tapete a possibilidade do cara ter um movimento plano. E aí se você modela isso nos complexos, fica bonitinho. Então, vamos olhar isso aqui para aproveitar, fazer as coisas de equações diferenciais. E tem um negócio super interessante que um astrônomo russo fez 100 anos atrás, e que teve um matemático russo, Arnold, que divulgou muito, que é uma ponte entre a solução desse problema, porque esse problema aqui, a solução, se não tiver atrito, são órbitas elípticas, tendo isso aqui no centro. No problema dos dois corpos, você tem órbitas elípticas, tendo esse cara aqui no foco. E tem uma maneira de você transformar elipses assim em elipses assim, que é um caminho para uma maneira macetosa de transformar soluções desse problema em soluções desse problema. Então, é um pouco o que eu tenho em mente fazer nas próximas aulas, estudar um pouco essas coisinhas aqui.